nossa saudação a cada um dos nossos irmãos que nos acompanham, agradecendo mais uma vez à Sociedade Espírita Jesus a oportunidade de estarmos nos dirigindo àqueles irmãos que nos acompanham e que buscam, através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, nos proporciona, a oportunidade do conhecimento que liberta, como nos disse o mestre, e que nos dá a oportunidade de darmos um bom direcionamento à nossa caminhada na existência atual. Gostaríamos de, antes de começarmos a nossa reflexão, de convidarmos os nossos irmãos a elevar o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a equipe espiritual que nos sustenta e nos coordena na realização das nossas tarefas, pedindo ao amparo, à assistência, que possamos estar receptivos ao tema que vai ser abordado, podendo tirarmos os ensinamentos que, como dissemos, nos auxiliam a seguir na direção da nossa caminhada em termos de evolução, em termos de progresso, para que os objetivos na qual nos encontramos possam ser atingidos. Que assim seja. Então, meus irmãos, como dissemos, mais uma vez aqui estamos reunidos e esperamos que, de alguma forma, consigamos, né, atender a cada irmão em suas necessidades, que haja a oportunidade do aprendizado, de retirar ensinamentos para que possamos seguir em frente. O tema que vamos abordar, que vamos refletir hoje, é: fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Então, o tema está, os itens estão lá nos itens de 8 a 10 do capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como todos nós sabemos, uma das obras básicas, né, da nossa doutrina espírita, que nos dá a oportunidade dessa reflexão, desse aprendizado, né, de estarmos estudando aquilo que o Mestre nos deixou como caminho, como recursos à nossa evolução. Então, o objetivo do nosso estudo é um contraponto em relação aos dogmas citados, mas com base nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Então, por que contraponto? Porque, na realidade, esses dogmas nos falam de que fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Então, nós vamos, naturalmente, como Jesus, como tendo sido enviado a uma existência física para servir de mestre, modelo e guia da humanidade, não poderia ser diferente que não viéssemos a refletir em cima daquilo que ele nos deixou como recursos para que essa caminhada pudesse ser exitosa, pudesse ser coberta de acertos, a partir de que, de forma que os erros a que venhamos a cometer em relação ao entendimento, à compreensão, daquilo que diz respeito à vida, do necessário à nossa evolução e à nossa felicidade, possa ser alcançado a partir, então, de seguir esses ensinamentos que o Mestre nos proporcionou, e muito mais do que apenas ensinamentos, aquilo que ele vivenciou, né? Nos mostrando exatamente como deveria ser. Porque é fácil aconselharmos, falarmos como deve ser a nossa caminhada. O difícil é demonstrarmos na prática, e o Mestre fez isso de uma forma exemplar. Então, enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Então, diferentemente, né, do dogma que estamos estudando, o ensinamento do Mestre, a mensagem de Jesus a nos afirmar que fora da caridade e não fora da igreja não há salvação.
Então, assenta num princípio universal a todos os filhos de Deus, né? Para que todos esses filhos de Deus acessem a suprema felicidade. O dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não na fé fundamental de Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Então, vejamos que o dogma em si, fora da igreja não há salvação, ele se refere a um determinado segmento, ao passo que o ensinamento do mestre, de que fora da caridade não há salvação, abrange a todos, dando a possibilidade de que cada um que deseje e, através do uso do seu livre-arbítrio, possa verdadeiramente alcançar essa condição de felicidade, essa condição de salvação que, como é definido no termo. Então, em relação a essa questão, lembremos, né, a afirmação do mestre em Mateus, capítulo 18, versículo 20, de que onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, vejamos que Mateus traz essa afirmação do mestre, aonde ele não coloca nenhuma condição do tipo um estandarte de um segmento religioso como recurso necessário ou obrigatório para que a salvação venha a se concretizar, que a felicidade venha a se concretizar. Então, na realidade, é o cumprimento das leis de Deus, é cumprir os seus ensinamentos, aquilo que ele veio e, como dissemos, ele nos ensinou, nos mostrou o caminho e exemplificou para que pudéssemos seguir, né? Então, longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre seguidores de diferentes cultos. Então, a questão do dogma, né? Fora da igreja não há salvação, na realidade ela não vem unir, ela não vem abrir espaço para que todos possam usufrutar. É só os meus, aqueles que seguem um determinado segmento religioso, e não foi exatamente isso que o mestre nos trouxe como ensinamento, né? Então, a máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Então, um dos aspectos fundamentais da lei de Deus é o direito à liberdade, né? O livre-arbítrio, digamos assim, é uma das leis de Deus, nos dando o direito de escolha, mas também assumindo as responsabilidades inerentes à escolha que tenhamos feito, porque naturalmente os ensinamentos nos trazem isso, os ensinamentos do mestre, os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz é exatamente esse. Somos livres para fazermos as nossas escolhas, mas temos que arcar com as responsabilidades das escolhas feitas, né? Então, tendo por norma todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Essa é a condução que leva o ensinamento do Mestre a nos afirmar da necessidade da caridade para que venhamos a nos salvar, que tem o mesmo significado, né, de evolução moral, de crescimento e de edificação da nossa felicidade. Então, a questão da necessidade da caridade para que venhamos a nos salvar, ela amplia os horizontes, ela não é restrita a algum segmento. E em nenhum momento o mestre se referiu a essa restrição, inclusive como vimos inicialmente, ele afirmando que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele afirmando ainda que aonde estiver mais de dois ou três reunidos em seu nome, ali ele estaria. Quer dizer, não precisa estar com um estandarte de alguma religião levantada, basta que a lei de Deus seja feita, que haja amor entre as pessoas, que haja
amizade, entendimento, compreensão, perdão, isso realmente é aquilo que é necessário para que venhamos a conseguir a nossa felicidade, a nossa salvação. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, execram-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se considerem condenados sem remissão. É aquela história da tentativa de que só o meu segmento religioso, a fé que eu venha a professar, só ela está certa, né? Aí já surge a questão da inimizade, o desentendimento, a falta de tolerância, de compreensão, exatamente tudo aquilo que vai contra o que o mestre sempre colocou como necessário para que venhamos a ser felizes, para que venhamos a nos salvar, como nos diz o tema, né? Então, é importante que a caridade venha a nos trazer essa questão. Porque se vamos analisar que a caridade não é pura e simplesmente a doação de coisas materiais. Muitas vezes, se a gente for analisar, essa doação está relacionada a algo que já não mais utilizamos, né? Que iria ser colocado fora. E na pior das hipóteses, e na melhor das hipóteses, mesmo que não fosse, que pegamos algo com utilidade ainda e venhamos a doar, é realmente um auxílio, mas não é tudo aquilo que é esperado de cada um de nós. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente pensa até que é só em termos de doar algo a alguém. Por exemplo, a partir do momento que eu me transformo moralmente, desenvolvendo o sentimento do perdão, eu estou sendo caridoso comigo e provavelmente com aqueles que estão comigo na caminhada, porque eu estarei perdoando aquele que está numa situação de me causar algum prejuízo, né? Ou vice-versa. Aquele que evolui em termos de desenvolver sentimentos como o perdão, a caridade, a humildade, são os instrumentos que facilitam que a caridade moral possa ser exercida, possa ser praticada, e é exatamente essa a nossa missão em uma existência física, nos melhorarmos, nos transformarmos, nos amarmos uns aos outros. E a questão do dogma fora da igreja não há salvação, vem no sentido oposto, gerando antagonismo, gerando desprezos, gerando, digamos assim, ó, ainda que não seja material, mas guerras, né? De ideias, enfim, tudo aquilo que vai exatamente contra o que o Mestre nos recomenda para que venhamos a nos tornarmos verdadeiramente seres melhores. Então, é, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Não tenhamos nenhuma sombra de dúvida que, quando nos atemos a essa situação, a esse dogma, com toda certeza, ao invés de auxiliar, de nos dar o suporte necessário para que venhamos a congregarmos uns com os outros, né? Inicialmente no círculo familiar, expandindo esse entrelaçamento, essa convivência pacífica aos demais irmãos nossos de caminhada, caminha exatamente no sentido oposto, no conflito, na separação, né, na dificuldade, nas guerras, digamos assim, de ideias, de ações, enfim, tudo dificulta. Então, é importante. E como dissemos, ficou muito claro que o mestre, em momento algum, disse que esse segmento religioso ou aquele, ou que está em conformidade ou em contrariedade com a condição de evolução, que na realidade é a caridade, é a convivência pacífica, é o bem ao semelhante, é nos amarmos uns aos outros, né? Então, se o mestre nos recomenda a necessidade do perdão diante de uma falta grave, como não sermos compreensivos com quem pensa diferente de nós? Então, vejamos que esse raciocínio é o que a doutrina espírita nos coloca como necessário, a fé raciocinada, que
que tenhamos fé, mas saibamos por que temos fé, que acreditamos, mas saibamos por que estamos acreditando, que tem lógica, porque passa pela nossa razão, porque a nossa consciência aceita como algo que é extremamente natural, que é lógico, né? E é como a doutrina espírita se refere à fé, é raciocinado. Então, como vimos, se o mestre ele nos recomenda a necessidade do perdão diante de uma falta grave, né? Como não sermos compreensivos, então, como não termos paciência, tolerância, compreensão com quem pensa diferente? Veja que é incoerente quando nos atemos à questão dos dogmas, daquilo que é naturalmente de natureza humana, em contrariedade com aquilo que o mestre veio nos exemplificar. Então, o fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita ou nenhum segmento religioso existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Então, como vimos, o outro dogma, fora da verdade não há salvação, ele, da mesma forma que o fora da igreja não há salvação, ele separa, ele divide, ele não dá a oportunidade de que todos possam usufruir dessa salvação. Entra da mesma forma aquela questão, nós e eles, nós sim temos essa condição, mas na realidade, né, como nos é colocado, nenhum segmento religioso existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. E como pode haver várias verdades? Verdades em sentido oposto. Na realidade, sempre vai haver algo contrário ao que verdadeiramente é verdade. Então, que homem se pode vangloriar de a possuir de forma integral? Quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga, né? E todos os dias se retificam as ideias. Então, na realidade, essa verdade que muitas vezes se acha que deve ser uma das razões, um dos motivos, uma das causas da nossa salvação, como podemos dizer que somos possuidores de toda essa verdade? Se, como vimos, incessantemente se alarga todos os dias e se retificam as ideias antigas, quanta coisa em termos materiais e mesmo morais, por exemplo, em termos materiais, alimentos que estudos diziam que fazia bem, e em outro momento faz mal, estudos avançam e descobre-se que o sentido é inverso, né? E, da mesma forma, no sentido oposto, alimentos que eram considerados prejudiciais à saúde, mas que estudos mais aprofundados com o desenvolvimento da ciência, né, provam o seu sentido inverso. Então, na realidade, principalmente para quem habita mundo de provas e expiações, com toda certeza não tem como se dizer conhecedor de toda a verdade. A verdade, ela acontece, ela é adquirida de forma gradual, de acordo com a capacidade de assimilação dessa verdade. É como que uma luz, nós poderíamos comparar a verdade com uma luz. Se for muito intensa, ao invés de auxiliar, ao invés de ser benéfico, ela é prejudicial, ela ofusca, ela dificulta, porque às vezes a gente quer conhecer, quer saber mais do que Deus, né? Por exemplo, os seres humanos imperfeitos, eles, imperfeitos que somos, principalmente quem habita um mundo de provas e expiações, sabem que o conhecimento, aquela criança, aquele adolescente que vai à escola, ele precisa adquirir o conhecimento de forma gradual. Será que Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, faria com que o conhecimento fosse assimilado de uma forma, como é que vamos dizer, excessivamente para cada um? Não tenhamos dúvida que tudo vem ao seu tempo, tudo vem a partir
da nossa capacidade de assimilarmos aquele conhecimento. Então, vejamos que essa questão do dogma de que fora da verdade não há salvação, quem poderia se considerar em condições de se salvar? Quem de nós pode dizer que somos possuidores da verdade absoluta, de toda a verdade? Não tenhamos dúvida que é um equívoco quando assim pensamos. Então, a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo, com toda certeza. O conhecimento, a verdade, ela vai se desenvolvendo conforme o ser humano vai crescendo, vai evoluindo, vai crescendo moralmente, e é importante que a gente tenha esse entendimento, né? E só a partir de então e só a partir de então ela passa a se estabelecer, mas sempre de forma gradual, né? Então, ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. É gradual, depende da condição de assimilação que ela vai sendo colocada. E isso, como dissemos, a gente vê de uma forma muito acentuada a partir do momento do processo de aprendizado escolar. O aprendizado vai se construindo de forma gradual, aonde os ensinamentos mais básicos, mais simples, vão servindo de base para aqueles que têm um grau maior de profundidade, um grau maior de dificuldade, né? Então, se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de condenação geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la, né? Então, como dissemos, se fosse uma condição para a condição de se salvar, de evoluir, de se tornar um ser perfeito, apenas a partir da verdade absoluta, estaríamos condenados a não conseguirmos verdadeiramente, porque esse crescimento, essa verdade, ela vai se edificando gradualmente e, com certeza, ela demorará a acontecer de uma forma mais acentuada. E é por isso que a doutrina espírita vem nos trazer a necessidade das reencarnações sucessivas. Imaginemos nós, como alguns segmentos religiosos colocam, né, de que a existência é única, é uma única existência. Naturalmente, que a existência do espírito imortal é única, com várias reencarnações. Aí está a dificuldade de entendimento. E essas muitas reencarnações têm o objetivo dessa conquista gradual do conhecimento, dessa conquista gradual da verdade, porque não tem como, numa única existência, sabermos exatamente tudo aquilo que é necessário. É lógico, isso é racional, é só a gente desenvolver a fé raciocinada que a gente vê essa lógica em termos do conhecimento gradual, né? Então, o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto, né, que a lei de Deus seja observada, ele não diz, então o Espiritismo, então ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também o diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, naturalmente, e é importante que a gente entenda, que a gente raciocine e observe. Por exemplo, eu, adepto da doutrina espírita, será que eu posso me considerar um ser, né, que se salva apenas porque frequento a doutrina espírita, porque sou um trabalhador espírita? Não, eu preciso realmente, o espiritismo não é quem salva. O espiritismo é um instrumento para a nossa salvação, assim como o mestre. O mestre não veio nos salvar, ele veio nos mostrar os recursos para que nós venhamos a exercer
a nossa salvação, seguindo aquilo que ele nos mostrou, que ele nos recomendou. E da mesma forma, todo segmento religioso tem essa missão, porque de que adianta nós estarmos participando diariamente, seja da doutrina espírita, de qualquer outro segmento religioso, e não agirmos conforme aquilo que nos é mostrado, nos é ensinado, né? Então, na realidade, não é estarmos em um determinado segmento religioso que vai ser o fator determinante, é um instrumento, que se nós soubermos utilizar aquilo que nos é oportunizado, como oportunidade de crescimento e de evolução, com certeza. A partir, então, dessa ação nossa, é que isso vai ocorrer, e não simplesmente porque somos adeptos de algum segmento religioso, seja ele qual for. Né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento para que a gente não crie expectativas que vão além daquilo que verdadeiramente é a realidade. E a doutrina espírita tem essa missão de nos trazer esses ensinamentos, de nos fazer refletir. É a verdade absoluta? É o fim de tudo? Não, com certeza, como vimos, o conhecimento, a verdade, ela vai se estabelecendo gradualmente a partir do momento daquilo que a gente vai conseguindo evoluir, ela vai, vamos conseguindo ir assimilando, e o Pai vai nos fornecendo a verdade de acordo com a nossa capacidade de absolvê-la, né? Então, nós temos uma mensagem que vamos transcrever em parte, que conta lá no item 10 do mesmo capítulo que estamos estudando, né, que vimos até agora o item 9, 8 e 9, e no item 10, no item Instruções dos Espíritos, nós vamos transcrever parte de uma mensagem do nosso o apóstolo Paulo, mensagem que ele envia, que vem exatamente corroborar exatamente essa questão do fora da caridade não há salvação. Então ele inicia dizendo: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-ei, reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Vejamos que Paulo coloca muito claro: reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. E ele segue: nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, um trecho da mensagem, né, de Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Então, com essa mensagem, aonde Paulo reforça exatamente a questão daquilo que o mestre sempre enfatizou, que é fora da caridade não há salvação, nós encerramos essa reflexão para que possamos refletir, possamos estudá-la, inclusive, como citamos, está na referência no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no itens de 8 a 10, onde a gente pode ver na íntegra a mensagem a qual acabamos de nos referir, e a tudo aquilo que nos é mostrado como recurso necessário para que a nossa caminhada possa ser alcançada com todo o êxito possível.
agradecidos pela oportunidade, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, e que a paz permaneça com todos os nossos irmãos de caminhar. Que assim seja.